Oi, boa noite. Eu sou a Rafaela, eu sou aluna recém-formada do IFSC e eu vim apresentar o meu trabalho de TCC, que foi o dimensionamento comparativo de pavimento entre o método Daniel 81, o método mecanicista e o método Medina em um trecho da BR-101. É uma comparação de resultados. Foi um trabalho orientado pelo professor Fábio e o orientador foi o professor Juscelio. Hoje em dia, no Brasil, em geral, sempre foi assim, no Brasil, o tráfego de cargas de pessoas foi utilizado em rodovias, e essas rodovias, a função delas é dar trafegabilidade e conforto ao usuário. Mas hoje em dia, a gente consegue perceber que as rodovias não têm uma qualidade tão boa, e um dos problemas que podem gerar essa má trafegabilidade seria o dimensionamento desse pavimento, a estrutura dele. Então, nesse trabalho, foi estudado 3 métodos de dimensionamento e foram comparados os resultados, para entender como que essas estruturas funcionam em cada método e, no final, entender o que é a vida útil deles. O objeto de estudo foi a BR-101, que foi uma obra que eu trabalhei, que eu fui estagiária durante um ano. Foi uma obra de ampliação de capacidade de tráfego da BR-101, sentido norte, entre a Palhoça e Biguaçu. Esse é uma foto da obra, e o ponto escolhido para fazer o dimensionamento foi uma agulha de integração localizada em Barreiros. Aqui é uma foto da agulha antes da obra. Acho que vocês não conseguem ver, mas ela apresenta algumas patologias, como fissuras, que é a patologia mais comum em pavimentos aqui no Brasil. O pavimento naquela rodovia é um pavimento flexível. O pavimento flexível ele é subdividido em revestimento, base, subbase, reforço, subleito e subleito. O revestimento é a camada onde as cargas de tráfego têm contato, é onde é a camada de rolamento. A base e a subbase são as camadas estruturais que ficam abaixo dela. Então, o objeto foi o pavimento flexível e os 3 métodos, o método DNE 81, o método mecanicista e o método Medina. Foram estudados os critérios de cada método para poder fazer esse dimensionamento. O método DNE, os 2 principais critérios para fazer esse dimensionamento seria o número N, que é o número de eixos padrões que trafegam na rodovia. Esse número ele caracteriza a carga de tráfego que está passando na rodovia. E o outro critério seria o CBR, que é o Índice de Suporte Califórnia, que é das camadas desse pavimento. A análise mecanicista, ela não tem a gente usa o método do DNE como um pré-dimensionamento de um pavimento e depois a gente analisa, a gente usa algum software, eu usei o Elsin, que é um software que ele vai calcular as tensões em cada camada do pavimento. Nesse software, a gente vai imputar as espessuras das camadas, os módulos desses materiais, as características da mecânica deles. Nós vamos imputar onde que essa carga vai ser aplicada, o valor dessa carga, o valor da pressão do pneu do caminhão, e depois disso a gente vai pedir para ele analisar, nos pontos que a gente quiser, as tensões. Eu estudei as tensões no topo do pavimento, embaixo do revestimento, da fibra inferior do revestimento, no subleito do pavimento. E depois disso, utilizam-se curvas de fadiga, que são curvas geradas em laboratórios, para fazer um cálculo inverso e entender qual a carga que esse pavimento irá suportar. E o terceiro método foi o método Medina, que é o método de dimensionamento nacional. É um método que ele foi criado pelo IPR em conjunto com outras faculdades no Brasil.
É um software que ele possui alguns outros softwares junto a ele, que depois o Ramon vai explicar melhor para vocês. Mas esse software, o principal ponto dele é que ele calcula a estrutura, ele analisa a estrutura e tu consegue entender em quanto tempo ele vai ter a patologia de fissura e de afundamento de trilha de roda, que são as duas patologias mais comuns nos pavimentos no Brasil. Então, os resultados. Foram feitos todos os cálculos e para o pavimento dimensionado pelo método DNE, resultou num pavimento com 7,5 centímetros de revestimento, centímetros de base e 44 centímetros de subbase. Fazendo o cálculo da análise mecanicista, gerou um pavimento com 15 centímetros de revestimento, 15 centímetros de base e 44 centímetros de subbase. E, através do software Medina, chegou numa estrutura de 18 centímetros de revestimento, 15 centímetros de base e 44 centímetros de subbase. Depois de ter feito... Aqui na análise mecanicista, como a gente usa a estrutura inicial para fazer essa análise do método DNE, primeiro foi estudada essa estrutura, viu que essa estrutura não ia suportar o tráfego, e então foram testadas outras estruturas, mas por intuição não tem um método para calcular essa estrutura, até chegar em uma estrutura que ela passasse nos critérios das curvas de fadiga. Então, depois de ter feito todos os cálculos, as duas estruturas que não foram calculadas no software Medina, elas foram imputadas nesse software para entender em quanto tempo elas se deteriorariam. O dimensionamento feito pelo método DNE, em 4 anos ele teria 30% da sua área trincada, que no software Medina é a área trincada máxima que um pavimento pode ter ao longo da sua vida útil. Então, pelo software, a estrutura dimensionada pelo DNE, ela deveria já fazer alguma intervenção para melhorar esse pavimento, porque as condições dele já estariam debilitadas. E em 9 anos, ele teria 100% da sua área trincada. As outras estruturas que foram analisadas na análise mecanicistas também tiveram a sua área trincada atingida antes do tempo de projeto, que foi 10 anos. Então, nenhuma delas foi aceita no software. Depois foi elaborado um gráfico que compara a evolução da área trincada através dos meses. É possível entender como a evolução da área trincada ela acontece, e é possível perceber que o pavimento com a espessura de 18 centímetros, ela vai ter a vida útil melhor. Então, tiveram algumas considerações finais, mas as 3 considerações finais mais importantes foram que o número N, que é o número do eixo padrão, é o critério que está presente em todos os dimensionamentos, porque é ele que caracteriza a carga que está sendo aplicada nesse pavimento. O segundo dimensionamento é que o método DNE ele não contempla a fadiga dos materiais, logo não é possível fazer essa previsão de quanto tempo que esse pavimento vai se deteriorar, tanto ele quanto a análise mecanicista. E a terceira consideração é que o método DNE ele calcula estruturas subdimensionadas em relação aos os dois outros dimensionamentos. Esse QR Code tem o link do TCC, caso alguém queira ler. E é isso. Obrigada.